Eu não conheço você, Esther. Prazer, meu nome é Caselato. Seja bem-vinda. Prazer aí ter você conosco aí, tá bom? Pois é, gente, vamos lá então. Uma pena que nós estamos em poucas pessoas aí, né? Porque esse assunto ele é tão sério, tão importante. Mas eu hoje de manhã, quando Deus deu uma direção assim para a gente mudar o tema, né? Porque era outra coisa que eu ia falar. Aí, ao longo do dia que eu fui orando, fui meditando e tal, nós vamos fazer mais umas 3 reuniões, fora essa daqui, com o tema desse de hoje, né? Que é o Lashon Hará, que é língua maledicente, né? Porque isso é um assunto assim tão sério, que na realidade a gente vê claramente assim que há uma guerra no mundo espiritual para roubar o entendimento com relação a esse tema, entendeu? Então, no ano de, creio que 2024, 23 ou 24, acho que foi 24, né, Regina? A gente passou assim algumas semanas presencialmente falando sobre esse tema, né? E foi assim muito enriquecedor. Assim, para mim, pessoalmente, virou uma chave assim na minha cabeça, entendeu? Porque quando a gente entende a seriedade desse tema que nós vamos falar hoje e as consequências, você só não muda se você tiver uns neurônios a menos, entendeu? Porque é um negócio extremamente sério, entendeu? E é um tipo de conhecimento que, quando você muda o seu comportamento, quando você passa a usar a tua boca para bênção e não para maldição, né, para prejuízos seríssimos sobre a tua vida, sobre a tua casa, entendeu? Quando você muda, você só tem a ganhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho certeza que se isso fosse ensinado dentro das igrejas, eu acho que 80% dos problemas que os pastores têm nas igrejas não existiriam, entendeu? Não sei se 80 não é pouco, viu? Eu acho que 90% acabavam os problemas. Então, assim, realmente, essa questão aí, ela é muito séria. Então, vamos começar aí, né? Vocês sabem que eu estou na igreja há 47 anos, né? Que eu estou aprendendo de Bíblia, estou aprendendo dos caminhos do Senhor, e graças a Deus, a maioria das escolhas assim sérias na minha vida sempre foram debaixo de oração. Então, assim, felizmente, por conta disso, eu estou casado com a mesma mulher há mais de 32 anos, entendeu? Por conta disso, eu nunca tive falência em nenhuma das empresas que eu tive, nunca tive nenhuma doença séria, entendeu? Na realidade, nunca tive nenhuma doença assim grave, né? Nunca tive. Com relação também a essas escolhas certas que eu tive na minha vida, que eu fiz na minha vida, então, assim, eu evitei muitos problemas, assim, muito sérios, né? Que nem questão de drogas. Eu nunca experimentei nem lança-perfume, entendeu? Eu nem sei o que é isso, né? Quanto mais outros tipos de entorpecentes, né? Então, assim, quando a gente tem conhecimento do manual do fabricante, né, que são as escrituras sagradas, a gente a gente tem condições assim quase que de definir o nosso destino, entendeu? E esse ensino que nós vamos compartilhar hoje, quando você não tem o conhecimento desse ensino, você pode simplesmente destruir o teu destino, o destino dos teus filhos, se você tem filhos, você destruir, às vezes, a sua carreira profissional, você
destruir muita coisa, entendeu? Porque em Provérbios está escrito o seguinte, que a vida e a morte estão no poder a vida e a morte estão na língua, né? E que aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Então, assim, se você for estudar isso daí a fundo, isso é muito sério. Isso quer dizer o seguinte, que você vai ter as consequências daquilo que você fala. E a seriedade disso é tão grande que uma das coisas que Deus me mostrou foi o seguinte, sabe por que isso é tão grande, é tão importante, isso é tão, tem um peso espiritual tão grande, aquilo que sai da nossa boca, sabe por quê? Porque, assim, nós fomos criados, né? Em Hebreus está escrito o seguinte, que os mundos, no plural, tá? Os mundos foram criados, né? Então, existem alguns mundos que foram criados, tá? E quando Deus cria estes mundos, ele cria com a palavra. Então, assim, os mundos foram criados a partir do invisível, a partir de coisas inexistentes que criaram o visível. Então, assim, estes mundos criados seria, assim, o cosmos, entendeu? O cosmos. E o homem, quando ele é criado, vocês sabem, nós, seres humanos, nós somos uma micro amostra do cosmos inteiro. Nós, seres humanos, nós somos uma partícula, né? Se comparado com o cosmos, mas o nosso corpo, ele é uma miniatura do cosmos. Então, assim, você tem dentro de você a luz do sol, você tem dentro de você toda a água que é necessária para fazer absolutamente tudo. Você tem dentro de você o poder de fecundar, de fazer crescer como a terra faz crescer. Você tem dentro de você ouro, prata, diamantes, esmeraldas, rubis, cobre. Então, assim, é um negócio extraordinário. E o que acontece? Então, a partir disso, Deus nos vê com o mesmo potencial criativo e nós temos o poder criativo com a nossa língua, com a nossa boca. Então, quando você abre a boca, Deus considera assim sagrado o que sai da tua boca. Não sei se você já tinha pensado nisso dessa forma, entendeu? Então, quando você abre a boca, é como se fosse o próprio Deus falando, porque nós temos esse potencial criativo ou destrutivo a partir do momento que você fala. Outra coisa assim, importantíssima é o seguinte: infelizmente, a igreja cristã ela não sabe quase nada de tronos, de potestades, principados, de ofertas. Sabe muito pouco sobre isso, né? A igreja cristã sabe muito pouco sobre isso. Mas é assim, quando você constrói um altar, e um altar, ele pode ser um altar benigno, onde Deus vem receber aquele sacrifício no altar, ou quem vem receber são demônios, são espíritos malignos. E assim, todo altar, quando é colocado um sacrifício no altar, um tipo de sangue é colocado naquele altar, né? Então, assim,
Existem vários tipos de sangue. Existe o sangue vermelho, que é aquele que, quando você faz um cortezinho na tua pele, ele verte. Existe o sangue verde, que ele é usado na magia negra, que é seiva de várias ervas, árvores, etc. Existe o sangue negro, que é o sangue que é queimado no fogo, no altar. Existe o sangue branco. Dentro do sangue branco, existem 4 tipos de sangue branco. Suor é sangue branco, lágrima é sangue branco, acho que eu vou esquecer de algum. Então, é sangue, então é lágrima, é suor e a saliva. A saliva é sangue branco. Então, assim, dependendo do que você fala com a tua boca, você está construindo um altar, porque quando você fala, saem gotículas de saliva. Saliva é sangue branco. Ah, e outro sangue branco é o sêmen. Sêmen é sangue branco também. Então, quando você fala, sangue branco está saindo da tua boca, que são as gotículas de saliva. Então, você está colocando sangue num altar que está sendo construído, um altar de santidade ou um altar de malignidade. Isso é muito sério, né? O negócio já começou muito sério aqui, né? Eu não escrevi nada disso, entendeu? Então, assim, o tema que nós estamos falando hoje é um negócio assim que tem que mudar completamente a tua mentalidade, porque o ganho que a gente pode ter com isso é extremo na nossa vida, ou o prejuízo pode ser também devastador, entendeu? E esse tema que a gente vai falar hoje, né? Há pouco tempo, né? Eu na igreja há 47 anos, entendeu? Eu descobri o ano passado, entendeu? Que esse pecado ele é pior do que adultério, assassinato, idolatria juntos. O peso de língua maledicente tem o mesmo peso desses 3 pecados juntos: adultério, assassinato e idolatria. Então, assim, a gente já sabe as consequências de idolatria. Assassinato, a mesma coisa. Adultério, a mesma coisa. Só que é o seguinte, na Bíblia, esses 3 pecados, a pena, a consequência era, no Antigo Testamento, era apedrejamento, era morte. Nos dias de hoje, também é morte. Também é morte. Quem está cometendo língua maledicente, Lashon Hará, ele já está com a sua morte decretada. Só que o tempo enquanto a pessoa está vivendo é pela graça de Deus que Deus está dando um tempo para a pessoa se arrepender. Entendeu? Então, assim, gente, esse tema é um tema, assim, muito profundo, né? Eu comecei a falar no início aqui o quanto a igreja foi roubada sobre esse ensino. Por quê? Porque, infelizmente, toda a teologia que nós temos hoje sendo pregada no Brasil e no resto do planeta é uma teologia que vem da Grécia, né? Uma teologia greco-romana, né? Que nem eu fiz teologia, né? Minha sorte é que o curso de teologia que eu fiz, ele não era tão enviesado como alguns que existem aí, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns cursos de teologia que a pessoa se torna ateu depois que ela começa a fazer, entendeu? De tanta filosofia que tem no meio e o espírito da Grécia está ali dominando completamente, chega uma hora que a pessoa fala, o que eu estou fazendo aqui? E vira ateu, entendeu? Ou se desvia
da palavra, do caminho do Senhor, né? Então, é assim, o grande roubo que nós temos da profundidade desse tema e da importância é que a teologia que é pregada no mundo em geral é totalmente desconectada da mentalidade abraâmica, né? Das origens, do original hebraico, da cultura judaica. Porque esse tema aqui, dentro da cultura judaica, é um negócio, assim, indiscutível, como são os dons do Espírito Santo para a igreja evangélica, pentecostal, entendeu? Quando você entra numa linha mais tradicional, tem irmãos aí tradicionais que não creem, né, no batismo do Espírito Santo, no falar em línguas, etc, etc. Mas, assim, 99,9% aí das igrejas pentecostais, avivadas, todo mundo crê nos dons. Então, assim, para o judeu, esse tema de língua maledicente que nós vamos compartilhar hoje é algo indiscutível, entendeu? Se você ouve um judeu falando, e vamos supor, ele vai falar assim, ó, ele vai usar essa frase assim, então, se... Eu não vou nem falar eu, né, que eu já estou assimilando um pouco, né? Mas se o judeu fosse colocar ele como exemplo, né? Mas eu vou colocar o vizinho, que eu falo assim, olha, então assim, o meu vizinho, ele vai ficar pobre. Então, o judeu, ele já fala assim, quando ele se coloca, né, na posição de ele ficar pobre, ele fala assim, vamos supor que eu fique pobre, Deus o livre. Ele já fala assim, Deus nos livre, entendeu? Por quê? Porque ele já tem esse conceito da língua maledicente na mentalidade dele, de uma tal forma que da boca dele não sai palavra negativa, entendeu? Não sai lashon hará. E no decorrer das próximas semanas, porque a gente vai aprofundar esse tema aqui, nós vamos fazer mais umas 3 semanas aí sobre esse tema, porque esse tema é seríssimo, né? Então, assim, há pouco tempo que eu descobri que isso era uma coisa, assim, tão séria, né? O lashon hará. Então, é isso que a gente queria, hoje, começar a falar um pouquinho com vocês aqui sobre essa questão. Aproveitando aqui já a presença da Regina, que a Regina esteve conosco durante várias semanas, assim, acho que, sei lá, talvez tenha chegado quase 2 meses, né, Regina, que a gente compartilhou desse tema aí presencialmente, eu, você, a Maiara, o Alexandre, a Vera, creio que o Osmar, o Álvaro, né? Então, assim, eu queria que você desse um testemunho para dar um embasamento no que nós vamos falar aqui, para dar um peso. O que mudou no teu dia a dia, na tua mentalidade, depois que você teve acesso a esse conhecimento? Amém? Você pode falar um pouquinho aí para a gente? Amém, amém. Esse tema é um tema muito... Bom, shalom a todos, né? Boa noite, paz. Esse tema é um tema muito forte, e hoje pela manhã, quando nós estávamos estudando ali 2 Reis 18, que o povo venceu através do silêncio, isso me chamou atenção em algumas coisas, eu fiz alguma anotação aqui. Você tinha pedido para eu dar um testemunho, mas o Senhor me fez me lembrar de um evento que eu passei há muito tempo atrás, que você ficava ou 24 horas ou um pouco mais em silêncio, você era proibido de falar ali. E quando as pessoas chegaram nesse evento, elas falaram assim, poxa, eu tô pagando para ficar em silêncio. E muitos queriam até voltar para casa, não queriam participar disso, e ali era uma das regras, você tinha que ficar em silêncio. 24 horas, ou foi mais ainda. E aí eu me lembrei exatamente de um versículo quando entrou isso, que é Hebreus 12:11, onde diz, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça, nos que, por ela, têm sido exercitados. E todos sabem, o pessoal que estava acompanhando com a gente sabe que eu sou a pessoa do exercício. E eu aprendi algo e rapidamente eu já colocava em prática, porque nós temos aprendido que
nós primeiro obedecemos, depois nós entendemos o que nós estamos aprendendo na palavra. E tudo que vem da palavra do Senhor nosso Deus é mais ou menos assim, e hoje eu penso assim, primeiro eu obedeço, depois eu entendo o que ele quer dizer. E eu entendi que esses exercícios, essas experiências, na verdade, eu estava iniciando e estou em um êxodo pessoal. Na verdade, isso é um êxodo pessoal meu com o Senhor, né? E eu tive experiências positivas e negativas também nesse tempo todo que nós passamos. Quando nós estávamos reunidos, durante várias semanas, até foram meses, e nós praticamos muito esse aprendizado, nós colocamos em prática, nós fizemos jejuns, nós passamos em momentos que nós treinamos, né, primeiro com os nossos cônjuges, com filhos, essa prática disso tudo. E nessa prática da palavra e no positivo, eu tive muitas experiências com relação ao meu marido, com relação aos filhos, com relação a amigos. E nesse tempo também, quando nós estávamos fazendo isso, eu lembrei que isso é mais ou menos como que uma subida de um degrau, te leva para um nível espiritual um pouco a mais. Ele traz uma purificação, e nesse mesmo tempo, eu me lembro que eu descobri o que era o Chovavim, e eu participei do Chovavim, que hoje eu sei que é como se fosse uma retificação moral, na verdade. Quando eu fiz no ano passado, a gente fez num sentido de retificação sexual. E na minha vida teve assim, desdobramentos fantásticos. E eu me lembro que eu estava bastante empolgada com isso que eu estava vivendo, né, as experiências positivas que eu estava tendo com relação a toda a minha vida. E eu cheguei a compartilhar em uma reunião, só que aí, depois disso, eu fui impedida de falar, e aí eu fui chamada, né, à parte, foi pedido para eu não compartilhar mais esse tema. Eu falei, ok, não compartilhei, vocês sabem que eu ministro também na igreja as crianças, esse tema não é levado para eles, né, em algumas coisas assim, não é passado para frente. E só que tem uma coisa, isso dessas experiências todas que eu fui passando, eu pude observar alguns detalhes. As experiências positivas, elas são excelentes, como eu disse, ela te dá uma sensação de liberdade. É como se você estivesse subindo o degrau, subindo o nível espiritual, que você vai se elevando isso. É muito lindo, é muito maravilhoso as experiências que eu tive com relação a isso. Só que eu sei que o inimigo, ele tem plena consciência dessa nossa elevação espiritual, e ele veio roubar, matar e destruir, né? E recentemente eu tive também experiências negativas, e eu pude observar que as experiências negativas, elas são tão impactantes quanto, e elas destroem. E o inimigo, ele tem pressa de nos roubar. Aliás, eu escrevi aqui, ele não tem pressa para nos roubar. Então, do mesmo jeito que eu fui anotando minhas experiências, eu faço um caderno de oração assim, ó. E ano passado eu fiz e continuo fazendo do mesmo. Eu tenho 3,5 desse daqui, ó, que foi as minhas anotações do ano passado, e esse ano eu já fiz o meu estoque ali, já tenho meus 3 com meio desse daqui para este ano aqui. Então, todas as anotações que eu fui fazendo, as experiências, as coisas que eu fui dizendo, igual, muitas vezes, nossos testemunhos envolvem adultos. Então, o fato de envolver adultos, muitas vezes você não pode contar algumas coisas que eles passam. Por quê? Quem tem filho adulto aqui sabe como é, né? Que se eles te impedem de contar, você não pode contar certos testemunhos. E foram muitos, foram demais, vários. E isso que eu tô falando, que o inimigo, ele não tem pressa, né, para te roubar, e existem os testes da vida, os testes do inimigo e os testes de Deus. Inclusive, isso me fez lembrar de uma pregação que eu ouvi, que fala a tempestade, a cobra e a ilha. Foi o Lucinho que fez essa pregação, até incentivo, que se vocês não ouviram, que ouçam, é muito boa. Mas o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: com essas experiências negativas, eu senti roubo, destruição e morte nessa situação. Morte como? Morte espiritual. Bastidores de igreja é uma coisa muito complexa, muito complexa. E quando você, de repente, participa ou senta na mesa com algumas pessoas com relação a isso, pode te trazer
malefícios. E o que eu entendi a respeito disso, que o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer te roubar. Realmente ele vem roubar, matar e destruir. E eu entendi que isso pode trazer um roubo da vitalidade física. E pode te trazer um sono até excessivo físico, muito forte. Então você precisa prestar bastante atenção em vários detalhes. E o que eu aprendi é assim: o silêncio, ele comanda muito. E a palavra de hoje, né, pela manhã, que foi muito forte, quem ouviu, quem não ouviu, eu recomendo que ouça também. E nós precisamos estar numa equalização. Nós precisamos estar equalizados. Nós precisamos, essa sintonia fina que nós vamos buscar através de não cometer Lashon Hará, e ao mesmo tempo, se você for atacado por alguma situação dessa e tiver que passar por uma situação dessa, como eu passei recentemente, nós precisamos equalizar essa voz, como uma mesa de som. Você equaliza ali, onde você vai chegar, onde você não vai chegar. E o silêncio, ele tem um poder muito forte. E até isso que eu lembrei dessa experiência que a gente passou mais de 24 horas em silêncio ali, me fez lembrar algumas coisas. E através do nosso Ruach Kodesh, né, o Espírito do Santo, ele nos inspira e nos encaminha para que a gente venha desentupir estes canais. A gente estava conversando aqui anteriormente e falamos, né, que uma das coisas é a alimentação, né? Então isso também nos ajuda a ir além. E isso que eu fiz no ano passado foi mais ou menos nessa época. E o Senhor me fez lembrar que quando eu estava fazendo esse exercício de não cometer Lashon Hará, de entender a respeito do assunto e aprofundar um pouco mais, eu fiz no Shovavim o Tikkun HaKlali. O que é Tikkun HaKlali, Cleide Regina? Explica o que é Shovavim, que senão o pessoal não vai saber. Tá bem. O Shovavim é uma retificação moral. Eu fiz ela como sendo somente sexual. É um período que você passa é um tempo de introspecção, de arrependimento. É uma disciplina espiritual, onde você vai santificar o seu corpo, você vai orar para que o Senhor retire as impurezas de você, você vai trabalhar nisso, o domínio próprio, você vai buscar uma restauração emocional, moral, todas as áreas da sua vida. Ele não é um ritual obrigatório, ele não é uma campanha oficial que pode se fazer, não. Hoje eu entendo outras coisas, ele não está ligado à batalha espiritual, à batalha guerra, né? Eu esqueci agora o nome, como o pessoal fala, que é aquela batalha que o pessoal faz. E mapeamento espiritual não está ligado a isso, não está ligado a um legalismo ritual, não está ligado à linguagem de guerra cósmica, não é assim algo focado nisso, não é. O Espírito de Deus, como eu disse, Ruach Kodesh, ele honra corações sinceros, mesmo quando a nossa linguagem não é tão técnica assim. E eu tenho entendido que com muito zelo, quando você busca o zelo pela palavra, o zelo por querer mudar a sua consciência, buscar esse domínio próprio que Gálatas fala tanto, e através desse arrependimento, é uma disciplina diária que você vai se colocando, e ao praticar isso, você traz benefícios para você. Quando eu citei aqui a respeito do Tikkun HaKlali, no início, eu ouvi falar como se fosse assim, mas isso é uma reza. Mas isso é um parâmetro fora do que nós aprendemos. Não, você não pode ensinar a respeito disso. Falei, tá bom. Hoje, eu entendo diferente. Por quê? Porque eu vivenciei o antes, o durante e o após. E o ter observado todas essas coisas, eu vou tentar resumir aqui em 3 minutos isso. Ou menos. Quando eu estava participando, eu pensava assim, poxa, como é que eu vou ler? Porque ele faz parte são 10 salmos. É a leitura de 10 salmos diários. E aí, como eu pensava assim, como é que eu vou ler 10 salmos por dia? Gente, quanta coisa, eu pensava. Quanta coisa, é muito. E eu não sei se vocês sabem, ano passado eu fiz 3 vezes a leitura da Bíblia, de capa a capa, né? Todinha. Tipo, fiz 3 vezes a leitura anual. Cleide, você é doida? Eu falei, não.
eu queria buscar o Senhor e eu fui lendo, li a primeira vez, concluí, li a segunda vez, concluí, li a terceira vez, concluí. Eu estou melhor do que quem lê só um capítulo por dia? Não. Isso é só para te incentivar a ler também, a estudar. E eu pensei assim, se é possível para qualquer pessoa. É só uma maneira de te incentivar a isso. Mas também quando nós estudamos, eu não conhecia algumas coisas, eu não tinha tantos mentores quanto hoje eu tenho, e eu aprendi muitas coisas nesse ano que se passou. E uma das coisas que eu aprendi foi que essa prática da leitura da palavra, quando eu cheguei na terceira leitura do ano passado, eu cheguei a ler 20 capítulos por dia. Então, hoje, para mim, ler os 10 é pouco. Tipo assim, é algo assim, possível, é compreensível de se fazer o Tikkun HaKlali. Por quê? Porque ok, nos momentos que eu estava lendo os Salmos, me vinha a história de José, me vinha a história de Abraão, porque ele tem uma parte desses 10 Salmos que ele faz um resumo das situações que foram passadas e te leva a buscar o Senhor. Ele te faz você entender o quanto você é carne. Ele te faz aquela palavra de Jó, onde diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, como o Caselato disse, esse tema, Lashon Hara, é muito complexo. E lá no passado, o Lashon Hara, ele estava anexado a, assim, quando a pessoa cometia um Lashon Hara, ela já vinha no corpo dela a lepra. Ela já era, né, assim, vinha a lepra nela. Então aquilo não era um motivo de péssimo, era um motivo para como se fosse um alerta. Olha, presta atenção, você fez algo de errado. E aí a pessoa se corrigia. E o Lashon Hara também, ele não só está associado à fala, também está associado a olhares. Porque muitas vezes, eu não sei se você já viu, passa uma pessoa na tua frente, você olha assim, pronto, seu olhar já disse o que o seu coração está pensando. Então, está associado a olhares também. Está associado também ao nariz torto, porque, tipo, a pessoa passa na tua frente, você torce o nariz. Pronto, você já cometeu o Lashon Hara. Está envolvendo várias coisas, né? Ela envolve várias coisas. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu disse aqui é assim, o conhecer o antes, o durante e o depois me fez entender que nós nos colocamos num techuvá profundo. O que é um techuvá? É um retorno às origens, um retorno a Deus, aos ensinamentos básicos do Senhor, a Bíblia, a jejum, a oração, a busca pelo Senhor. E é como se nós fôssemos uma cebola. Imagina uma cebola, e que ela tem as suas cascas. E aí nós vamos tirando essas cascas para chegar no fruto mesmo. E isso é muito interessante, porque tanto as experiências excelentes, maravilhosas que eu passei, quanto as ruins, me fizeram enxergar uma coisa. Por exemplo, aqui, com relação ao meu marido, né, eu e meu marido, eu percebi que quando eu passei pelas experiências negativas, que eu estava muito chateada, chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que ficar aqui sozinha, quieta, orando, lendo a minha palavra, eu vou falar com Deus. Eu não quero ver ninguém, eu quero falar com Deus. E nesse momento, quando ele viu eu ter essa atitude, quando ele viu que como isso me afetou, ele disse assim, olha, isso é muito sério. Eu não quero participar nunca mais de nenhum lugar que faça isso. Tipo, nenhuma mesa, né? Algo que leve a isso. E eu falei, Senhor, a experiência negativa parece que deu mais resultado aqui de uma certa maneira. E para mim, igual eu li lá, no momento que você está passando, Hebreus 12:11, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. No momento que você está passando, parece que é uma loucura, parece que nada se encaixa, parece que é horrível, porque eu já conhecia o prejuízo que era o Lashon Hara, e ao participar disso, porque você acha assim que, você se acha no direito de julgar ou de dizer, olha, eu acho que se fizesse assim, resolveria. Eu acho que se fizesse isso, resolveria. É muito fácil você ver os erros das outras pessoas, de líderes, de repente, e falar, não, eu acho que deveria ser assim. É muito fácil a gente julgar. Mas nós precisamos entender que a própria palavra diz que nós não devemos fazer isso. E Mateus 18 diz o quê? Se o teu irmão pecar contra você, você tem que chegar nele e falar,
Porque isso pode virar uma bola de neve. E quando você não chega e não exercita a palavra, você está errando. Porque se o teu irmão não te ouvir, você tem que levar um junto com você para acompanhar ali. E aí, se não for ouvido, levar até para a igreja. Mas o fato da gente não obedecer a palavra, de repente ter uma covardia em não fazer, de repente, o que vão pensar de mim? Eu não quero ser estupim. Diz a palavra também, maldito aquele por quem vem o escândalo, né? Então, muitas vezes a gente fecha a boca e não fala nada, pensando em todos esses versículos, em todos esses ensinamentos. E aí, o que acontece é que isso vira uma bola de neve. E às vezes vira uma bola de neve tão grande que para resolver isso o negócio fica mais sério, quando de repente poderia ser uma coisa mais prática e rápida. Mas o Senhor ainda está me tratando, ainda estou passando por esse período aí de problemático que isso tem acontecido, porque é horrível você saber coisas erradas, com certeza, e você ter que ficar em silêncio. Mas a palavra de hoje de manhã foi: fique em silêncio. E eu vou ficar em silêncio. E foi assim muito de Deus ter vindo essa palavra, porque é algo que me alcança no momento onde eu estou precisando dela. Me alcançou assim num momento onde eu estou precisando, e o Senhor diz que se nós confessarmos nossos pecados, é mais fácil nós conversarmos com os irmãos. Tem algumas pessoas aqui que não fazem parte, né, não fizeram parte dessa nossa evolução nesses anos que nós temos estudado a respeito e crescido na presença do Senhor, e eu sei que eu desfrutei muitas bênçãos, sim, e agora também eu desfrutei meio que uma queda a respeito de Lashon Hará, e eu quero me purificar novamente. E o Senhor me chamou muita atenção. Por isso que eu falei a respeito de Shovavim, de Tikkun HaKlali. E hoje eu sei o caminho. Hoje é mais fácil para mim porque eu sei o caminho. E eu vou trilhar o caminho e eu sei que o Senhor, Ele é um Pai que perdoa. E diante de vocês, né, eu falo isso e muito obrigada por ter trazido esse tema, Caselato, e que nós venhamos nessa busca continuar e não parar. Amém. Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Não é uma história, é um testemunho. Vocês sabem que há muitos anos atrás, quando eu fui contratado por uma empresa italiana, foi um processo, assim, a minha contratação foi um processo bem demorado, né? Levou uns 6 meses, assim, né? Porque primeiro eu conversei com os sócios aqui do Brasil, dessa empresa italiana, aí depois veio o diretor da América Latina para o Brasil, me entrevistou e tal, blá, blá. E aí, no último estágio, veio o proprietário, né, lá da Itália para o Brasil para me contratar, né? Ok, aí fui contratado, comecei a trabalhar e uma das pessoas que trabalhavam do meu lado era um senhor italiano, que ele já tinha uma idade avançada, mas eu aprendi várias coisas interessantes com ele, né? E um dia a gente estava viajando juntos para Curitiba, eu e ele de carro, então a gente teve a oportunidade de conversar muita coisa, né? E aí, não sei como é que veio à tona o seguinte tema. Ele virou para mim assim e falou assim: sabe, Casalato, quando a gente estava decidindo se você seria contratado ou não, você sabe qual foi o defeito que foi observado em você, unânime, assim, de todos nós? Eu falei assim: é mesmo, seu Terrone? Foi unânime o negócio? Ele falou assim: foi, Caselato. Eu falei assim: então fala, seu Terrone, qual que foi o defeito para eu me corrigir? Porque eu sempre gostei de receber críticas construtivas, né? Então, assim, ele falou assim: olha, nós três concordamos, assim, totalmente que o seu único defeito dentro daquilo que a gente precisava, né, de uma pessoa com teu perfil, é o seguinte: você fala demais. Você fala demais. Então, assim, para a área comercial, né, que eu fui contratado como diretor comercial, então, assim, toda pessoa de comercial realmente ela fala bastante, né? Mas sabe que a partir daquele dia, assim, graças a Deus, eu tenho uma virtude que é o seguinte: quando eu viro uma chavinha na minha cabeça, assim, é um negócio assim igual robô, entendeu? Então, assim, a partir daquele dia, sem brincadeira, eu reduzi, assim, no mínimo 50% do tanto que eu falava, entendeu?
E dentro dessa temática que nós estamos abordando, realmente, isso não está escrito, né? Num livro que eu li, o livro inteiro sobre Lashon Hara. Mas, meditando sobre tudo isso, quando você fala demais também, quando você fala demais além da conta, a chance de você cometer Lashon Hara é muito grande. É muito grande. E hoje, em determinadas rodas, em determinadas mesas que eu sento, a conversa começa, né? Eu vou ouvindo. Então, assim, eu poderia fazer um comentário a cada pessoa que fala, mas sabe que eu não faço mais isso, eu deixo o pessoal falar. Eu vou deixar o pessoal falar, eu vou ouvindo, vou ouvindo, vou ouvindo, porque quando você ouve as pessoas falarem, você já tem muita arma, assim, né? Muita munição dentro de você, às vezes para colocar um argumento por terra, entendeu? Um argumento que às vezes vai trazer prejuízo naquela conversa, entendeu? Então, assim, muitas vezes dentro de um grupo, né? Que nem, por exemplo, vou citar o nosso grupo da manhã, né? Das 6 horas da manhã do Conexão. Que nem, por exemplo, às vezes eu fico quieto, né? Não comento, às vezes, porque, assim, para mim falar é muito fácil, entendeu? E tem pessoas que têm um outro tipo de temperamento. Às vezes, para a pessoa falar, nossa, é uma batalha que ela ganhou, entendeu? De falar. Então, às vezes, assim, eu fico quieto para dar oportunidade para quem não fala. Agora, quando eu falo, eu procuro ser, assim, muito sintético, objetivo, cirúrgico no que eu vou falar. Sabe por quê? Porque se eu fosse... porque o que eu poderia falar em 2 minutos, mas eu vou levar 8 minutos para falar, eu tirei a oportunidade de 3 pessoas falarem e abençoar todo o grupo, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que já muda, assim, a nossa mentalidade, entendeu? Então, essa questão do Lashon Hara realmente é um tema assim, para a gente aprofundar bem com relação a isso, porque a gente tem muito a aprender com relação a esse tema, entendeu? Então, assim, continuando aqui, eu só estou preocupado com um negócio aqui, a minha bateria aqui está chegando em 10%. Vocês me dão só um segundo, só para eu conectar aqui o carregador. Aí, Regina, se você quiser falar alguma coisa aí, enquanto eu uso esse um minutinho aí, ou se alguém... O Elber, ó, o Elber. Vamos lá, o Elber, fala aí, então. Paz seja convosco. Estão me ouvindo? Tá. Sim, perfeito. Eu assim, estou começando a aprender. Vocês já perceberam que no grupo da manhã eu falo que nem uma matraca, né? É o mesmo problema que você, Tabrato. Eu falo com muita facilidade. Eu falo mesmo. Eu já tive necessidade de falar. Eu já cheguei a adoecer em um serviço de segurança porque eu trabalhava calado 12 horas por dia. 6 por 1. Então, ou eu ficava calado, chegava em casa, não encontrava ninguém a dormir. Aí voltava no outro dia calado. Eu comecei a ficar mal. Eu preciso falar. E eu preciso aprender com vocês. Por isso que eu estou aqui hoje e eu quero aproveitar cada segundo. Porque o que a Regina falou ali já foi, assim, bombástico. Eu estou aqui com o Salmo primeiro na mão. E a gente lê e lê. Até o dia que alguém fala assim, ó, lê de novo. Com essa perspectiva. Lê desse prisma aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cara, quão forte é esse salmo, vendo pelo prisma que vocês estão falando. E é exatamente isso, Caselato. A gente se junta e até quer manter o silêncio, mas começa um aqui, outro ali, tá? Daqui a pouco você se envolve e perdeu. Aí você daqui a pouco está falando Lashon Hara, torto e direito. Amém, glória a Deus.
Acho que a Maiara vai querer falar alguma coisa, que eu achei que a gente não ia ter a participação da Maiara aí. Você quer falar, Maiara? Fala aí que eu sinto muito prazer em ouvir quando você fala. Um segundinho eu já falo, um segundinho. Tá bom, tá bom. Então, gente, continuando aqui, enquanto a Maiara não fala, vamos ver se ela vai começar aqui. Como eu falei para vocês, né, no início, a gente tem muito a aprofundar aqui nesse tema, porque são coisas assim muito ricas, e você nunca vai ouvir a profundidade do que nós vamos falar nas próximas semanas dentro de igreja, entendeu? Porque as igrejas, começando dos líderes, eles estão, na sua maioria, desconectados da cultura judaica, e isso daqui é um tema muito aprofundado, quem tem mentalidade abraâmica, entendeu? Então, assim, vocês lembram daquela passagem que a maioria de nós conhece, né? Aonde a boca de Isaías é tocada com aquela brasa pelo anjo. Então, um outro tema que é assim, é igual o ar que a gente respira dentro da mentalidade abraâmica, dentro da cultura judaica, é com relação à pureza, à purificação, tá? A purificação. Eu vou dar só um exemplo, tá? Às vezes eu vou comer ali num restaurante lá em Higienópolis, que é um restaurante judaico, tá? E assim, outro dia a gente pediu um prato lá, eu e a Suyan, e vinha um molho de manjericão, tá? Aí quando veio o prato, não veio o molho de manjericão. Aí eu chamei o rapaz e falei assim, meu amigo, eu pedi esse prato aqui mais por causa do molho do manjericão e não veio. Eu falei assim, e aí, o que acontece? Ele falou assim, ai, meu senhor, sabe o que aconteceu? É o seguinte, a gente tem aqui na nossa cozinha é um fiscal do rabino que assina a nossa alimentação kasher. E o que aconteceu? A gente tinha comprado uma quantidade de manjericão para durar uma semana. E depois de tudo verificado, de tudo observado, para ver se não tinha nenhum bichinho, não tinha nenhuma larva, numa das vezes que a gente foi pegar manjericão, tinha lá um micro inseto ali. Sabe o que aconteceu? A fiscal pegou o lote inteiro de manjericão e jogou no lixo. Por quê? Porque tornou impuro aquele lote de manjericão. Então, assim, pureza, a gente não tem noção do conceito de pureza. Mas depois eu continuo que a Maiara chegou aí. Pode falar, Maiara. Meus queridos, vou ser bem rapidinha, porque eu vou ter que sair já 8 horas, porque eu tenho que entrar no grupo para dar uma palavrinha lá. E aí, o que eu lembrei? Que quando a gente estudou, a gente falou sobre a questão da lepra, que o cometer o Lashon Hará, uma forma da manifestação era lepra, que acho que é de Sarat, que fala no hebraico. Sarat. Isso. E aí me veio essa lembrança, porque assim, quando a pessoa não se arrepende do pecado, da maledicência do Lashon Hará, o que estava na pele ia para a roupa, ia para casa, e você vai ver que vai contaminando tudo. E aí, assim, a gente não vê aos nossos olhos atualmente a consequência de cometer o Lashon Hará. Só que a gente está como um leproso, que começa no corpo, vai para a roupa, vai para casa, chega uma hora que o negócio está numa situação terrível. E aí eu senti até de relembrar isso que eu aprendi no grupo aqui, né, no Avodá, porque como é que está a nossa casa? Talvez nossa casa esteja toda leprosa, porque é muito desafiador a gente segurar a nossa língua. A gente, né, ainda mais com os mais próximos da gente, a gente com o marido, às vezes, ao invés de acontece alguma coisa, você vai lá e só critica, fala mal,
né? E é muito desafiador, então, da gente vigiar. E aí, outra coisa que me veio a lembrança é que qual é o antídoto, que Casilato que ensinou isso, o antídoto do Lashon Hara, que é o Lashon Tov, que é a língua boa, que é né, aquele elogio que transforma, é a gente elogiar alguém, bem dizer alguém. Então, que a gente vigie, né? Agora, eu tenho só 3 minutinhos, é só um caso meu que eu vou compartilhar, uma coisa na prática, né, que eu vivi. Aqui no meu prédio, a maioria das vagas é coberta, e tem só algumas que não são, e aí ninguém aprova para cobrir e tal, aquela coisa de condomínio. E aí, eu fiquei 1 ano no descoberto. Só que o meu apartamento é de 3 dormitórios. Quando a gente mudou para cá, a regra era, os de 3 dormitórios são sorteados primeiro, então era impossível eu ficar no descoberto. E aí fizeram um monte de coisa, mudaram a regra e tal, e conseguiram mudar. E aí o sorteio é igual, e aí eu caí no descoberto. E aí no primeiro ano eu fiquei muito brava, muito pé da vida. Porque assim, mudaram a regra, a gente não estava muito participando das reuniões, aí aquele pessoal que tinha de 2 dormitórios conseguiu se unir, mudar. E aí a gente comprou um apartamento na época, tinha esse privilégio de você ter 2 vagas. E aí eu lembro que assim, foi o ano do Lashon Hara, assim, contra a síndica, contra não sei o quê. E aí eu fiquei aquele 1 ano no sol, né? Aquela coisa, 10 da manhã eu saí com as crianças para a escola, o carro torrando, quente. E aí, no ano seguinte, o que aconteceu? Caí no descoberto. Só que eu estava estudando Lashon Hara. Aí, o que eu fiz? Vou calar a boquinha, vou ficar bem quietinha, não vou reclamar, eu vou agradecer, porque, assim, pelo menos eu tenho vaga, né? Pelo menos eu não preciso parar na rua. Quantas pessoas, às vezes, tem prédio que não tem vaga, tem que parar na rua. Então, eu vou agradecer. E o que aconteceu? Quando, no dia da troca de vaga, o Roger chegou, e aí ele chegou na praça para parar na vaga, e estava o zelador, resumindo, tinha um morador que tinha um carro muito grande, no coberto, não cabia o carro dele na vaga, e a gente acabou trocando, e ele ficou no descoberto, que era onde cabia o carro dele. Então, eu queria só compartilhar essa questão na prática, né? Porque em 1 ano eu tive um comportamento de reclamar do síndico, reclamar das pessoas, e ficar, né, murmurando, reclamando, criticando, julgando. E eu fiquei o meu 1 aninho lá. No outro ano que eu resolvi, então, deixa eu, então, agradecer, já que pelo menos é o que eu tenho, o Senhor mudou as coisas. Então, que a gente realmente possa, ao invés de cometer o Lashon Hara, que tem uma consequência, inclusive até o Lashon Hara, se a gente pegar lá, acho que é Êxodo, a gente vai ver que a Miriam, ela ficou leprosa quando ela julgou e criticou o Moisés, né? Então, que a gente saberia refletir. E eu vou precisar sair, tá bom? Que eu tenho que entrar aqui no outro grupo, que eu vou me convidar para uma palavrinha lá, mas gratidão, viu? Queria só Obrigado, Mayara. Bênção, abençoa muito. Tchau, querida. Tchau, meus queridos. A Mayara me fez lembrar de uma coisa que vou contar bem rápido. A minha esposa chegava em casa, era incrível, os meninos passavam o dia inteiro comigo, e aí quando era 6, 7 horas, eles iam usar o banheiro, entupia o vaso. Ela chegava brava, espirriando, doida. Aí eu lá, todo trabalho, desentupia o vaso. No outro dia, isso já ia no 5º, 6º dia, e parecia relógio. Quando não era o menor, era o maior, entupia o vaso. Eu chamei ela de canto e falei assim, sabe qual é o problema? É que você está reclamando. Você reclama demais. Para de reclamar, fica calada. Não pode elogiar, porque não tem o que elogiar. Fica calada. Gente, acreditem, nunca mais o vaso foi entupido. Só o fato dela ficar em silêncio. Amém. Gente, para a gente caminhar para o final aqui, que já são 8 horas, eu queria só encerrar esse primeiro... O caso de final... Oi? A gente sentou agora, que final... Pois é, você sabe que brincadeira sem gosto é essa? Você sabe que uma das coisas que eu aprendi também com o Lashon Hara é o seguinte: quando você faz uma palestra, você tem que deixar as pessoas com desejo de quero mais. Quando você fala muito, as pessoas começam a ficar enjoadas, aí na próxima a frequência cai pela metade, entendeu? Então, você tem que... Isso eu aprendi faz muito tempo, foi até antes do Lashon Hara. Mas a gente vai alongar esse tema, então, assim, eu comecei a falar no início
que a gente vai ter mais umas 3 reuniões sobre isso. Mas, dependendo de como for, a gente pode esticar mais ainda, porque isso é um assunto tão profundo, com tanta coisa rica para falar, que eu acho que 3 reuniões nem será o suficiente. Então, assim, eu estava falando, né, desse restaurante que eu fui comer e que jogaram o lote inteiro de manjericão porque encontraram ali um insetozinho num raminho de manjericão que era só lavar e acabou, né? Então, assim, para nós, os ocidentais, ou para nós, os cristãos, você lavou, acabou. Agora, dentro do conceito judaico, esse conceito de pureza é algo, assim, muito profundo, que nós precisamos aprender muito sobre isso. Então, assim, com relação a isso que a Mayara falou, nós vamos entrar nessa questão aí do tsarat, né, que é como se fosse lepra, né? Porque, assim, esse é um erro de tradução que tem nas nossas Bíblias, que muda muita coisa, sabe? Tudo é traduzido como lepra, mas, na realidade, todas as palavras que são traduzidas como lepra, na maioria dos casos, não era lepra, hanseníase, não era isso. Era tsarat. O que é o tsarat? Tsarat era uma doença espiritual que se manifestava na pele da pessoa, que a pele ficava parecendo como se fosse lepra, como se fosse hanseníase, mas não era. Então, a tsarat era uma doença espiritual que se manifestava na pele, se manifestava na roupa da pessoa. A roupa da pessoa ficava avermelhada e se manifestava na casa da pessoa, se manifestava na forma de um mofo na parede da casa da pessoa. Então, quem era chamado para identificar o tsarat, essa doença na pele, não era médico na época, não, porque já tinha médicos na época, era o sacerdote. Então, quando o sacerdote vinha e realmente confirmava que era tsarat, a pessoa tinha que se retirar do meio do arraial, tinha que se retirar da sociedade, ficar isolado, vai pensando no custo, né? Vai pensando no custo. Se fosse isso, você ia ter que ir para um hotel, ou você ia ter que ir não sei para onde, até que você entrasse num processo de arrependimento e tal, e a Deus curava a tua doença. Quando era na casa da pessoa, era feita uma raspagem daquele espaço na parede onde tinha o mofo, onde tinha o tsarat. Aí a pessoa tinha um tempo para se arrepender e tal, papá. Aí depois de um tempo o sacerdote voltava lá. Se tivesse resolvido o problema, aquele mofo tinha saído, passava cal de novo, alguma coisa, ok. Se o negócio não tivesse sido resolvido, tinha muitas vezes que ser removido uma parte da parede, removida a parte, se não resolvesse depois de um tempo, que no local onde foi retirado parte da parede ainda tivesse o mofo, muitas vezes a casa tinha que ser demolida. Entendeu? Imagina se essa realidade existisse hoje no físico. Pô, tinha prédio que ia ter que ser implodido, né? Prédios inteiros iam ter que ser implodidos, né? Então, assim, é um negócio assim, muito interessante. Mas, na realidade, é o que a Mayara falou, entendeu? Então, quando a sua vida está impregnada de Lashon Hará, de língua maldita, de língua maledicente, espiritualmente, o Senhor te vê como leproso, entendeu? Com doença na pele. Os demônios, o mundo espiritual,
te vê com vestes avermelhadas, entendeu? Vê a tua casa todinha mofada, imagina, né? Então, assim, isso tudo eu comecei a falar por causa do Isaías, né? Então, aquela passagem de Isaías, onde ele tem a sua boca, né, tocada por aquela brasa, e ele fala, né, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Então, assim, por que isso daí, né? Por que Isaías falou sobre isso e o anjo tocou a boca dele? Isaías, gente, era um profeta. Ele era um profeta. Da boca de um servo de Deus, sendo profeta ou não sendo profeta, não dá para sair de uma boca de um servo de Deus bênção e maldição, bênção e lashon hará. Não dá. Então, assim, a pureza, né, que o judeu entende, nós temos que assimilar esse conceito, entendeu? Então, assim, tem 3 degraus, né? Existe o degrau da purificação. Depois que você passou pela purificação, você sobe um degrau para santificação, que é de separação. Então, quando você aprende sobre Lashon Hará, as consequências, quando você começa a verificar as bênçãos de purificar a sua língua, você entra no processo de santificação. Então, como o Elbi falou aí, de Salmos 1, né, de não se assentar na roda de escarnecedores, então, você, quando entra no processo de santificação, você já não senta em determinadas rodas, porque você já está purificado. Se você senta ali, você vai se sujar novamente. Então, a santificação é um processo de separação. Você já não tem mais lugar em determinadas mesas, em determinadas rodas, falando determinadas coisas, né? E depois do degrau da santificação, vem o degrau da consagração, que já é um outro nível de caminho espiritual, entendeu? Então, gente, eu queria ir terminando por aqui. Hoje são 8h10, né? Vamos terminar por aqui. Ó, o Elbi está morrendo de sono, que ele acorda cedo aí, ó, está abrindo a boca. Eu sei que a gente podia continuar, mas nós vamos terminar aqui. Então, gente, vai ficar gravada essa live aqui, tá? Vai ficar gravada. Ouça de novo, que a gente já falou coisas aqui importantes. Segunda-feira que vem nós vamos continuar nesse tema aqui, que o negócio vai esquentar, entendeu? Na próxima reunião, eu vou falar o porquê que esse pecado ele é comparado a assassinato. Parece muito absurdo, né? Mas vocês vão entender. É comparado a assassinato, a idolatria, e a assassinato, idolatria e adultério, né? Os 3 pecados eram punidos com pena de morte no tempo de Moisés, né? Na antiga aliança. Amém? Então, gente, é isso. Queria agradecer aí a presença de todos vocês. Minha querida filha está aí participando hoje também, a Bruna. Eu não estou conseguindo visualizar ela aqui na tela, mas queria mandar um beijinho para a Bruna aí. Obrigado por ter estado com a gente, viu, Bruna? Beijo a ela aí. E espero que tenha sido bom para você. Então é isso, gente. Meditem nisso que a gente falou e saibam que vale a pena vocês estarem conosco nas próximas semanas. Tua vida vai mudar radicalmente. Depois, quando a gente terminar essas semanas aí sobre esse tema, eu vou indicar um livro para vocês que é extraordinário sobre esse tema. Amém? Gente, Deus abençoe. Shalom, shalom. Até segunda-feira que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.